Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e este é o podcast Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um projeto parte da iniciativa Todas, de conteúdo voltado às mulheres. E hoje nós estamos aqui para ouvir o que mulheres incríveis e com mais de 50 anos têm a dizer. A ideia é se reconhecer nelas, trocar experiências e aprender como viver com mais força e sabedoria. E hoje eu estou aqui com a espetacular Elisa Lucinda, que é atriz, poetisa, cantora, escritora, militante, professora. Elisa, é uma honra ter você aqui com a gente. Para mim também é uma honra estar aqui. Adoro o nome, viu? Adoro o nome. Se ela não sabe, quem sabe? Exatamente, exatamente. Elisa, eu quero te contar uma coisa. Eu não sou uma pessoa assim eu sou muito cara de pau, eu não me intimido com muita facilidade. Mas eu tava muito ansiosa para falar com você, eu já te acompanho, te acho fantástica. Você intimida as pessoas? Já te falaram isso? Já. E por que você acha? Eu gosto muito do olho no olho, né? Eu gosto muito do olho no olho. Uhum. Eu gosto muito de olhar, eu abuso, no melhor sentido da palavra, dessa chamada janela da alma, sabe? Eu gosto muito de olhar no olho da pessoa, sabe? Por exemplo, alguém está me tratando burocraticamente no banco, eu precisando da atenção e não daquela burocracia. Eu falo, olha dentro do olho dela, por que você está fazendo isso comigo? Você quebra a pessoa na hora. Entendi, mas dentro do olho dela, dois humanos, eu gosto disso. E também porque eu sou muito amiga das palavras, tenho muita intimidade com as palavras. E eu acostumei a usá-las como passaporte para mim, como estratégia para poder passar em alguns lugares que me discriminam ou que não me têm o respeito necessário. Então, já dei umas chicotadas com as palavras, sabe? Uhum. Mas não no sentido da grosseria, mas no sentido da força. Da grosseria, eu espero que não. Não, jamais. Mas no sentido da força, da capoeira mental, como diz meu grande amigo Antônio Pitanga. Nossa, capoeira mental é a melhor frase do ano já. Entende? Você faz um jogo com aquelas palavras e um gingado, né? Que se você estiver conversando com alguém muito ortodoxo, no jeito, muito reto... Não sabe lidar. Não sabe lidar com uma curva dessa. Então é nesse sentido, assim, que eu intimido. Mas, em geral, eu tenho uma medida, sabe, Tati? É assim, eu me sinto muito querida. Sim. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito querida, assim, na rua. O público é muito carinhoso comigo, sabe? Uhum. É maravilhosa, maravilhosa. Eu tô sempre brincando, então diva, eu falo diva não, Elisa. Muito bom. E eu sou uma pessoa que circulo, né? Eu vou pro samba, eu vou pra noite do Rio de Janeiro, eu vou pro forró, eu vou pro boteco, eu vou no Morro da Babilônia, no bar dos amigos, entende? Eu tô na roda, sabe? Uhum. Então eu acho que talvez mesmo sendo essa pessoa que pode dar uma lambada assim com a palavra, porque aquilo me defende, eu acho que o público recebe também meu carinho, sabe? Minhas palavras, as palavras que eu digo, que são, na verdade, embora tenham grandes pautas assim que eu me envolvo, mas é tudo para produzir uma sociedade com mais paz, sabe? Total, sim. E é verdade que você ensina poesia até para policial? A gente tem um instituto, eu e a Giovana Pires temos um instituto chamado Instituto Casa Poema, agora nós somos instituto. Sim. O Casa Poema tem parcerias com a Organização Internacional do Trabalho, com o Ministério Público, vários ministérios públicos do país. E esse foi um trabalho que a gente fez junto com a OIT, há uns 10 anos atrás, quando a OIT me chamou a gente, falou, olha... O que é a OIT? Desculpa, o que é? Organização Internacional do Trabalho. É uma agência da ONU, como da ONU, sabe? Que tem essa força. Uhum. E ela é independente, muda governo, sai governo, ela não está suscetível a governo nenhum. Tem um escritório no Brasil forte, e cuida da dignidade do trabalho, tráfico de pessoas, esse combate todo à dignidade humana no trabalho é com a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Uhum. E aí, uma das pessoas da OIT, que é gerente de projetos lá, Thaís,
me viu me apresentando em Brasília, falei um poema, e ela disse assim, Elisa, aí quis falar comigo, olha, nós trabalhamos na OIT com vários grupos, tivemos várias iniciativas para conseguir que aquele policial, quando olhar uma menina cracuda, respeite aquela garotinha de 13 anos e ajude essa menina e não seja mais um abusador dela. Sensacional. Claro que o que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus, não são todos os policiais. Meus respeitos são os policiais verdadeiros. Mas tô falando da famosa banda podre. Então, que pega essa menina e abusa dela também. Eu conheço gente que não quer ir pros abrigos aí, porque sofrem de segurança, sofrem abuso dos seus cuidadores. Então, eu acho que a sua poesia, o jeito que você tem e o Instituto tem de trabalhar com a palavra poética, pode alcançar o coração desse cara. Vamos trabalhar, vamos dar aula de poesia falada para esses policiais. Escolhemos as 5 regiões mais violentas do país. Aí a gente criou, eu e a Giovana Pires e a Thaís do Meio, criamos um projeto chamado Palavra de Polícia Outras Armas. Que assim, é a primeira abordagem que o policial faz é com a palavra. Escolhemos esses lugares mais violentos, Contagem, na época era Lauro de Freitas, em cada região do Brasil. E fizemos esse trabalho com policiais. Conheci policiais boníssimos, gente finíssimas. Uns eram músicos, outros eram, enfim, trabalhos comunitários. Tem muita gente bacana. E foi muito doido, porque eles não têm essa formação. Tem uma formação muito mais violenta. Sim. E muitas vezes a palavra, a inteligência é que vai decidir e vai evitar uma tragédia. Totalmente. Aí, enfim, aí começamos a fazer esse trabalho, já tem muitos anos, já tem mais de 10 anos, e não paramos mais. Aí fomos mudando de nicho, aumentando, trabalhamos com pessoas trans, nos unimos a Paola Carosella, querida, demais. E temos um projeto junto chamado Cozinha e Voz. Ela dá aula de cozinha e a gente de voz, palavra, descobrir a própria palavra, descobrir o seu próprio discurso nos meninos que estão cumprindo medidas, a população LGBTQIA+, os quilombolas, vários excluídos, jovens da periferia. Porque se você pensar, as famosas minorias, maiorias excluídas, elas têm uma coisa em comum. Em geral, não tem uma formação em relação à palavra. Por isso, muitas vezes, vai pra violência, né? Porque não consegue se expressar, se comunicar. Sim! As ONGs vão, a maioria, né? Tô falando tudo em geral. Aí dão curso de não sei o que lá, curso de capoeira, tudo vale. Mas ninguém se dedica à palavra. Sim. Que é a que muda o jogo, é o que me faz estar aqui. Sim, completamente. É muito interessante. E você tem esse trabalho de popularizar a sua arte. O que você acha dessa literatura mais acadêmica que precisa se manter nos corredores das universidades e não pode chegar no coração da massa? O que você acha disso? Quanto mais erudita e protegida que não chega, melhor, mais acadêmica. É uma chata, né? É uma moça que mora numa bolha, não tem amigos. Sim. Só os amigos são aqueles que entendem aquele código que eles mesmos criaram. É uma coisa muito doida, porque eu conheço acadêmicos inquietos maravilhosos, sabe? Sim. Mas o status quo da parada da universidade, da vida acadêmica, a caretice que envolve o signo do que representa a vida acadêmica, é muito careta. Então, o que é caretice? É que a forma vai ganhando mais importância que o conteúdo. Quando a forma ganha mais importância que o conteúdo, meu bem, você não se difere de nenhuma pessoa, como que é chamada, a tal fútil. Sim. É uma pessoa fútil. Quem tá com foco na forma e não no conteúdo, não tá com foco no mais importante. Então, por exemplo, você passar a vida cultuando o dinheiro é um erro de foco. Porque na hora que você morrer, pelo menos, eu quero um beijo e um eu te amo. Sim. Eu não quero 1 milhão na hora da minha morte. Total. Isso pra mim é uma grande baliza. Então, mais ou menos isso. É você focar no lugar errado. E eu conheci pessoas que falaram, eu vou fazer uma tese sobre o impacto do aquecimento global nas populações ribeirinhas. Ou então, o impacto da medicina
afro-brasileira, né, na saúde de uma população. A pessoa vai estudar isso. Uhum. Essa é a tese dela. Quando ela chega lá, começa o sadismo do orientador, o formalismo que vai tirando a alma da tese. Não tem conexão verdadeira. Não tem. Aí começa a discussão, você não. Mas eu queria falar isso, mas você tem que ter falado isso dessa forma aqui. Porque o protocolo diz que a gente tem. E aí começa uma coisa com o protocolo, até tirar a alma. Quando você tá bem sem utopia, é que o negócio vai ficando bom. Que tristeza. Mas o negócio era bom quando era utopia. Então eu acho que é o erro das academias. E eu acho que a entrada do Krenak, a entrada do Gil dentro da Academia Brasileira de Letras, trouxe mais diversidade de Brasis ali e pode dar uma sacudida na academia. Academia com aquele fardão, Sim. aquele rito de chá, aquilo é muito velho, aristocrático. E aquilo é, sobretudo, longe do povo. Longe do Brasil como um todo, não tem a cara, né, do Brasil. Não tem a cara, é isso que é chato. Agora, o Paulo Freire era uma delícia. Sim. O Paulo Freire, o Darcy Ribeiro, eram grandes acadêmicos, só que revolucionários. Como você. O seu pai era professor de português, é isso? Não, meu pai era professor de português e de latim e tal. Era mais uma profissão dele, ele era advogado. E ralava muito, né? Estudou advocacia, pai de filhos. Trabalhava para sustentar aqueles filhos, enfim. Então, era um homem muito raro. Foi um homem muito especial na minha vida. Para você ter uma ideia, quando em 1981 eu casei, eu ia casar no civil, e eu falei, pai, adoro meu namorado, mas eu nem ligo para esse negócio de casar, mas vocês acham, eu já estou meio morando com ele, vocês acham melhor que isso do ponto de vista civil, se estruture. Tudo bem, mas eu não quero ter o nome dele. Amo, é o pai do meu filho, nós somos amigos até hoje, somos separados, mas somos amicíssimos. Mas na época eu falei, pai, eu não quero ter o nome dele, eu não sou filha dele. E ele tinha um sobrenome italiano, Avancini de Oliveira. Eu falei, eu não quero me chamar Avancini, eu não quero, eu acho lindo. Você não quero pra mim meu nome. Eu gosto de chamar Elisa Lucinda Campos Gomes. Acho tão bonito. O que você acha que ele falou, Tati? Eu acho que ele ficou orgulhoso de você. E falou, deve haver alguma brecha na lei. Ah, que demais. E achou, e havia um dispositivo super atual na época, que era opcional, a mulher podia escolher não ter o sobrenome do marido. Sensacional. Eu talvez tenha sido a primeira a usar isso. Eu nunca troquei meu nome. E você falou desse marido, você foi casada primeiro com um psicanalista, depois com um psiquiatra, certo? Os dois eram psiquiatras e psicanalista. Então, isso que eu já namorei 2 psiquiatras e não foi fácil, não. Não foi. Agora, eu vou te falar que eu nunca fui paciente deles, entendeu? Então, foi uma relação bacana, porque eu acho que a união se deu ali muito por conta de que nós dois somos investigadores da alma humana. Né? E acho que essa que era a conexão. Meu pai tinha um amor imenso pela palavra, amor pela palavra. E passou isso pra mim. Então eu via tudo com muita materialidade, sabe? Eu via assim, ele falava, minha filha, o verbo é o senhor da ação. Quem é que você vai tirar? Qual palavra que você vai tirar e se você tirar não acontece nada? Era o verbo. Então eu aprendi assim, sabe, ele falava, essa oração aqui, ela não existe sem a outra, por isso que ela é subordinada. Nossa, você aprendeu de um jeito como se ele estivesse te contando uma história, não tinha... Uma história, exatamente. Então esse era o cara, sabe? Eu ficava fascinada. E até hoje, eu me sinto muito em boa companhia, em companhia das palavras. Adoro ficar em casa escrevendo poema. Até porque traz o afeto do seu pai, né? É uma coisa ancestral pra você. Que lindo. Fala um pouco da sua mãe. Minha mãe era outra, iluminada. Eu sou filha de pais esclarecidos, assim, sabe? Muito interessante. Aí era um casal, assim, que mais tarde se tornou assim. Ele advogado e ela professora de yoga. Olha! Foi ela que levou a yoga pro Espírito Santo. Sensacional. Então, aos 16 anos, eu comia arroz integral na minha casa, lá em Vitória do Espírito Santo, sabe? Sim. Então, eu me sinto de uma família um pouco adiante do seu tempo. Éramos negros antirracistas. Meu pai falava de racismo. Meu pai lidava com racismo na nossa frente. Minha mãe. E falava isso. Que a educação era a nova abolição pra gente.
Excelente frase. E minha mãe cantava, tocava piano, acordeon. Eles fizeram uma evolução econômica e social na nossa casa. De propósito, era um projeto do meu pai formar intelectuais. Então, a minha casa tinha isso, era uma casa boa, nunca me faltou nada, uma casa de classe média, digamos assim. E tinha isso, esse ambiente de muita música. O grupo, amigo de meu pai, que tinha um grupo regional, tocava lá em casa. Cresci ouvindo essas canções que contam historinha, sabe? Uhum. A minha poesia conta historinha. Minha música, as músicas que eu gosto, contam historinha. O jeito que eu tenho de aprender as coisas e de ensinar é pelas historinhas, entende? Então isso virou um modo de viver. Então era uma casa assim, minha mãe muito alegre, muito bonita, muito interessante, cantava. Minha mãe era cantora, mas não era cantora profissional. Ela cantava em casamentos, cantava no coral, sabe? Profissional que eu digo, né? Que ela era uma coisa que ela fazia e fazia muito bem. Meu canto é muito em homenagem àquela voz, sabe? Até tem um poema que eu escrevi há pouco tempo, falando disso, que um dia minha voz morou dentro dela, né? Que ela foi minha primeira morada, e agora a voz dela mora dentro de mim. Elisa, você sonha muito com a sua infância, com essa casa cheia da sua mãe? Você tem irmãos? Tenho. Raramente eu sonho, o sonho real, o sonho dormindo. Uhum. Mas eu tenho essa casa. Eu sou exilada desse país da infância, sabe? É um lugar para retornar. Eu tenho minha casa aqui, minha casa em Itaúnas, mas eu falo assim, lá em casa. Uhum. Quando eu falo lá em casa, é uma casa que nem existe mais. É a casa que te deu a base, né? Eu acho que todo mundo que teve lá em casa fala lá em casa, né? Sim, sim. Como que, para as pessoas que estão ouvindo a gente e passaram recentemente por um luto, ou enfim, já passaram há muito tempo, mas é um buraco, como que supera? Você já perdeu sua mãe e seu pai. Como que supera um luto desse tamanho? A palavra não é superar, para mim. A palavra é transmutação, porque a parte saudável do luto é quando você percebe que ele está em você. Uhum. Seu pai está em você. Um dia eu reconheci meu hálito, o hálito do meu pai. Nossa, que forte. Foi muito forte, foi muito forte. Então, isso é muito matéria de minha poesia, né? Então eu acho que eu vou lidando com aquilo de um jeito. A poesia é muito bom para elaborar as perdas, mas eu acho isso, eles vivem em mim. Eu escrevi há pouco tempo, posso te mostrar um poema que eu escrevi? Claro, por favor. É inédito. É um do meu livro novo de poesia, chama Poema do Nariz Quebrado. Poema do Nariz Quebrado. Os homens que levaram meu irmão em corpo já sem vida me perguntaram burocráticos: a caixa é grande e não entra no elevador, podemos levá-lo embrulhado num lençol? Que sim, meu coração respondeu, ainda gritando desesperado por dentro, lá no silêncio da boca, um verso de Clarice que não parava de me doer. Deus, é inapelável morrer. Vi o embrulho que fizeram com ele dentro, uma espécie de trouxa com meu amor dentro. Antevi o baque do seu corpo inerte contra as laterais do espaço. Meu soluço em descompasso queria protestar, dizer: cuidado, vai machucar! Mas não havia mais pelo que lutar. A identidade dele havia já partido daquela matéria, não morava mais lá. E lindo, lindo sempre foi lindo, mesmo no fim, como um crepúsculo. Porém, embora não mais morasse ali, eu ainda o via. Sufoquei meu desejo de zê-lo. Chorei lágrimas de agonia enquanto eles se foram. Só o reveria mais tarde no caixão florido e com o nariz levemente torto, talvez quebrado. Certamente descuidaram de não alterar a rota a fim de proteger seu corpo morto. Já que já não doía, o seu dono não mais protestaria, devem tê-lo transportado sem cuidado, com curvas e quinas. Queria dizer alto, no meio da cerimônia do adeus: gente, quebraram o nariz do meu irmão morto! Acorde! Acorde, que foram os homens da funerária! Queria denunciar os canalhas, mas pra quê? Por quê? Se eu já o tinha visto nos últimos meses desaparecer no meio da doença ruim, tomou-o por dentro,
Veio do pulmão para a coluna e de lá para o cérebro, e assim destruiu o brilhantismo de sua matemática, corroeu suas noções de física, atingiu em cheio seu vasto conhecimento, sua engenharia, seus cálculos de cabeça, seu raciocínio preciso. A doença comeu o conteúdo do seu sorriso e nos deixou apenas uma amostra vazia de dentes expostos. Viu o homem partindo para dentro do homem, viu o homem sumindo. A palavra não lhe obedecia o comando e permanecia dentro da boca que não sabia mais executar o dizer. Eu vi meu irmão morrer e agora, poucas horas antes de devolvê-lo à terra-mãe, estava preocupada com seu nariz. Desculpem. Foi uma maneira de tentar ainda mantê-lo na vida. Uma insistência de querê-lo ao meu lado aqui, caule e raiz. Foi desespero. Quis, através daquilo, puxá-lo para cá, para a vida de cá. Quis aqui mantê-lo, antes da cerca que nos separa da eternidade. Queria gritar, mas faltou coragem. Do nada, na tarde, me veio esse trauma, esse golpe, essa cena, tomar o proscênio da minha memória, e eu trato agora de a transformar. Poesia elabora, ajeita o compreender, transmuta o olhar. De vez em quando me visita esse fato como um fantasma, sonho dessa lembrança um dia me curar. Para que serve a memória dessa angústia, a lembrança do meu desatino em torno do inútil? Inutilidade vira serventia na poesia. E como almejo que o que não se pode mudar deixe de uma vez de ser um problema, precisei transformar essa cena em poema. Nossa, Elis! Meu Deus do céu, que coisa linda. Desculpa, grande, né? Nossa, como assim desculpa? Pelo amor de Deus, eu ganhei um presente aqui, quem tá ouvindo também. É espetacular, é um porradão. Você perdeu seu irmão? É 100% verídica essa história? 100% verídica. É uma característica muito da poesia. A poesia é muito confessional. Muito. E isso, essa frase que você diz, que a poesia transforma algo que não tem mais utilidade em algo útil, como que é essa frase? Ela é lindíssima. Para que serve a memória dessa angústia, a lembrança do meu desatino em torno do inútil? Inutilidade vira serventia na mão da poesia. Vira serventia na mão da poesia. Isso de transformar a dor também é muito bonito. Exatamente. Eu sempre escrevo para os meus mortos. Isso que você fala também de escrever para organizar, né? Organizar o pensamento, o mundo externo, a angústia. Elaborar. E esse nariz quebrado, eu não pude falar. Porque era tão inútil. Eu vou arrumar uma discussão no enterro, meu irmão morreu e eu tô quebrado. Mas virou essa poesia mais linda de todos os tempos. Mas, cara, toda vez que vinha na minha cabeça, ele virava um nó na minha garganta. Sim, claro. E aí quando eu escrevi isso, me deu metade da cura em relação a isso, sabe? Eu me alimento muito dessa família, desses filhos, irmãos ali, sabe? Aquele quintal. Até hoje, abastece a minha literatura, abastece minhas utopias, aquela família de onde eu brotei. E esse nariz quebrado também, é uma metáfora para o que se quebra na morte, né? O coração que se quebra, a família que se quebra, né? Então, é linda a poesia, porque é muito mais, né? Do que a gente pode imaginar. Se você... Não sei se você tem isso quando a gente escreve, parece que a gente recebe outras coisas, que a gente vai além da gente, que as coisas têm milhares de significados para além. Eu acho que a gente abre o canal ali, né, das coisas, a gente recebe muita palavra, muita história, acumula tanta coisa, e ali a gente abre um canal para aquilo tudo vir. E acho também, quando eu li esse poema, uma vez eu li no dia que eu fiz esse poema, que eu fiz dentro do avião, dia 8 de março. Recente, ele tinha morrido há quanto tempo? Morreu há 4 anos. Não, mas você fez o poema... Agora, dia 8 de março, agora. Ah, você fez agora, tá. Tem um mês que eu fiz o poema, 1 mês e uns dias. Ou seja, 4 anos depois que ele faleceu. Eu fiz esse poema, dia 8 de março, e eu tava no avião de Porto Alegre para a Bahia. Eu fui cochilar e me veio a imagem dele no caixão do nada. E o nariz torto. Nossa. E eu bati assim, sabe? Por que eu não falei nada? Aí eu escrevi esse poema. E aí, de noite eu me apresentei em Salvador. E você leu? E eu falei, fiz um poema hoje, quero ler. E a plateia chorou pra caralho e veio falar comigo. Várias pessoas me contaram
das inutilidades, assim. Uma falou que estava chorando quando viu a irmã chegar na morte da irmã dela, e chegou uma outra irmã com uma coroa de flores que não tinha nada a ver com as cores que a irmã gostava. Gostava. Ela disse, meu Deus, minha irmã estivesse viva, ela ia ficar puta, por que minha irmã... Aí ela disse, que eu tô no enterro da minha irmã, que nem, entende? Sim. Pensando na briga que elas teriam da cor. Então, cada um tinha uma historinha de inutilidade, erro de português escrito em coroa de flores. Eu tenho uma amiga que ficou um mês me mandando mensagem porque enterraram o pai dela de óculos, ela não se conformava. Olha isso, entende? É porque a gente se apega, é uma dor tão grande ali, tão surreal. A gente quer brigar com a morte. A gente quer brigar com a morte. Mas não tendo coragem, briga com o nariz quebrado, com óculos, né? Elisa, o que tira seu sono hoje em dia e o que tirava seu sono quando você era mais jovem? Tira meu sono erros que eu cometi. Se eu cometer um erro e eu tiver que pedir desculpa a você, eu tenho que segurar muito meu impulso, minha impulsividade, pra não te ligar 3 horas da manhã. Porque eu quero que amanheça logo para eu me livrar daquilo que eu percebi que eu errei com você. E isso pode me maltratar muito. Eu peço perdão, porque por mais humilhante que seja, ainda é mais libertador do que o que eu faço comigo. Sim. Por ter errado, sabe? E isso me tira o sono. A outra coisa que me tira o sono é... Essa não me tira o sono, essa me mata. É ingratidão. Ingratidão me fere de morte. Sim, é uma dor. Ingratidão de amigo, é uma dor. Nossa, ingratidão. Terrível. Dizem que é um clássico, né? Tem até um provérbio assim: por que me tratas mal se eu nunca te tratei bem? Porque, tipo assim, existe esse clássico que você trata muito bem e então às vezes a pessoa fica puta porque você tá humilhando ela, podendo ajudá-la. Olha que doideira. Sim. Enfim, mas então a ingratidão me faz muito mal. Gente que pra quem eu fui muito bacana, e aí eu acho muito escroto, eu não tenho coragem. É uma dor, é verdade, é uma dor enorme. Eu tento pelo menos não ser ingrata, porque eu adoro ser grata. Pelo menos eu procuro ser. Eu acho que é uma parte da ação, entende? Eu pego, cozinho pra você, você come a comida que eu fiz e me diz, que delícia, Elisa, que obrigada, Elisa. Elisa! Ai, gente, tô com aquela comida até agora. Isso pra mim, esse seu retorno pra mim... É o que te alimenta, né? Me alimenta, faz falta pra mim, sabe? Você já levou um fora, um pé na bunda que te desestruturou completamente? Não sei, não, mas eu já levei alguns foras, assim, mas... Algum que você sofreu muito? Mas não é bem um fora. Eu passei por um processo de separação onde eu tinha muita dependência emocional dele. E foi fundamental para eu virar a chave do amor, sabe? Eu me desestruturei muito. Eu acreditei em todas as manipulações. Que você não vai conseguir outro, quem que vai querer você, aquele clássico. Sei. Perdeu o amor da sua vida. Perdi o amor da minha vida, onde é que eu vou encontrar um cara igual? Depois você descobre que tem 200 filhos da puta como esse. Mas, enfim, isso tudo eu caí como um patinho nesse clichê, nesse clássico. Até descobrir que, entende, que aquilo é uma grande manipulação e que é uma mudança de chave mesmo na gente, em mim. E eu entrei na maturidade eu entrei muito fortalecida na maturidade, sabe? Me sentindo em vantagens em relação às pessoas mais jovens, inclusive, sabe? Me sentindo feliz. Eu tô gostando muito de ser uma mulher madura, sabe? Nesse tempo de agora. Nunca houve jovens tão velhos, tão jovens. Verdade. Que idade você tem, Elisa? 66. 66. E você, como é que você vê algumas mulheres que vão se aproximando de 70 anos e dizem, eu não me importo mais com sexo, abandona o sexo? O que você tem pra dizer pra essas mulheres? Que vão me deixar com acúmulo de trabalho. Mentira, tô brincando. Não vou dar conta, gente, pelo amor de Deus. Divide aí. Tem muito serviço.
Sensacional. Cara, isso pra mim é uma investigação que você tem que fazer em cada saúde de cada um. Uhum. É uma questão de saúde. Eu acredito que o tesão pela vida, ele é representado muito sexualmente, né? Exatamente. Mas assim, é um tesão de viver. O que me mantém extremamente, pra mim, potente é o tesão que eu tenho de viver. Uhum. De subir uma duna, de dançar, de me divertir, de me exercitar, de cuidar da minha saúde, de me alimentar com coisas que me fortaleçam hormonalmente, já que eu não gosto meu médico não fez em mim, no meu caso, nenhuma reposição hormonal até agora. Uhum. Mas eu tô muito bem, me sinto bem. O que você faz de exercício? Eu não sou sedentária, né? E sou chegada numa escada. Adoro brincar de escada, sabe? Uhum. Tem uma escada aqui perto da minha casa, em Copacabana, são 70 degraus, 72. Eu subo 4 vezes. Muito bom. Brinco de pular degrau, subo ladeira de propósito, pra subir ladeira. Eu gosto de uma ladeira. E minha mãe dizia que as pernas são o segundo coração, eu acredito. Muito bom. Fora isso, eu faço personal, Alex Mota, meu personal, que é uma coisa de ginástica funcional. Uhum. Então eu só trabalho com meu peso. Eu não trabalho com. Eu não ferro. Não, eu trabalho com elástico, com peso. Você tem dor no corpo? Não. Nossa, eu não. tenho dor desde os 35 anos de idade. Tô fazendo tudo errado. Não. Então eu vou deixar aqui, eu vou te dizer para você procurar uma osteopata. Boa. Chamada Simone Magalhães. Onde você mora? Em São Paulo, né? Moro em São Paulo. Nunca veio ao Rio? Vou ao Rio, às vezes. A Simone Magalhães, minha vida é antes e depois de Simone Magalhães. Vou procurar essa mulher. Tem uns grandes magos, né? Tem Murilo, Tainá. Murilo Reis é maravilhoso, mas ela é osteopata. E ela trabalha com a fáscia. Eu tava com um torcicolo renitente por causa de travesseiro, não sei o que lá. E ela resolveu. É muito especial o que ela faz, sabe? O trabalho que ela faz. Fiz até um poema chamado Caminhantes, porque ela disse pra mim que ela cuidou. Quando ela tocou a dor que tava aqui, no pescoço, no outro dia tava lá no meio das costas. Aí eu fui lá na segunda sessão e ela falou: olha, a dor andou, é uma dor boa. Ah, muito bom. Então a dor que anda é uma dor boa, sabe? Porque é uma dor que ela não é crônica, ela não tá estagnada, ela é compensatória. Ela descobriu o que eu tava fazendo pra doer esse torcicolo. Então acho que seria bom você... Depois eu vou pedir pra Sara te mandar esse telefone dela. Boa, eu quero. Elisa, o que você faz hoje? Você tem fé no quê? Você reza? Qual que é a sua espiritualidade, religião? Eu estudei em colégio de freira, fui batizado na igreja católica, mas eu... Não era à toa. Não é a minha, e eu rompi muito cedo com a igreja católica, assim. Percebi ela muito parceira de várias opressões, inclusive o genocídio indígena. Sim. E assim, esse negócio de crucificar o sexo, sabe? Tudo isso começou a me incomodar muito quando eu fui compreendendo as coisas da vida e de filosofia do existir. Foi cabendo muito pouco os rituais católicos, né? Agora, em contrapartida, o candomblé, pra mim, é o que me fascina. E me fascina, mas não assim, eu não tenho muito uma vida religiosa com nada, não tenho. E o que me fascina no candomblé é que é cultural, eu tenho uma relação cultural. Hoje é dia de Oxóssi, e não é à toa que eu tô com esse tom, desse azul, esse verde do meu brinco, sabe? Eu tô aqui louvando meu orixá, o dono da minha cabeça, que é o orixá é isso, né? Então, eu não preciso ir lá no terreiro, vou de vez em quando no terreiro, mas eu não tenho essa prática. Eu tenho sim, eu gosto, o que eu mais amo do candomblé é o fundamento ecológico dele. Então você é totalmente ancorada na lua, no sol, no mar, na floresta. Você é de Nanã, você conhece os mangues, você preserva os mangues. Se você é de Oxóssi, você não desmata. Se você é de Iemanjá, você não inviabiliza um mar. Se você é de Oxum, você não vai acabar com um rio. Então você se conecta com a natureza de uma maneira muito bonito, que eu acho que simplesmente teríamos outro mundo se os fundamentos afro
indígenas tivessem sustentado os ditames. Eu tivesse pelo menos ido para a mesa da gestão do mundo. Que lindo. Eu não quero só o nosso pensamento, mas vários pensamentos indígenas e negros evitariam muitas guerras. Sim. E você fez uma evangélica numa novela, não fez? Fiz Vai na Fé, uma novela muito badalada, maravilhosa. Sim. E como é que foi? Você tinha algum preconceito? Como é que foi? Tinha um preconceito imenso. Eu passava régua. Achava que todo evangélico era filho da puta, bolsonarista, retrógrado e pronto. Falava que evangélico não queria nem me ouvir. E era um grande erro meu. Aí a minha assistente, que é a Sara Duarte, que é filha do A.S. Duarte, que tem uma família de esquerda. E são evangélicos. São evangélicos. E cada um com batistas. Cada um com uma... Sabe, tem uma igreja que é do pai dela, que é pastor. Tem a igreja dela. E tem o pastor Henrique Vieira, né? Que é aquela maravilha. Sim, mas fora o Henrique Vieira, que é o nosso estrela, eu comecei a conhecer essas pessoas e me orientar em relação com elas me orientando também. Assim, aí eu fui estudar. Quando você vai estudar um personagem, a primeira coisa que você tem que fazer é se apaixonar por ele. Achar as razões dele. Quando ele é um bandido, não é você que vai julgar ele, então você não faz ele. Sim. Eu me apaixonei pela Marlene, que eu compreendi. Eu comecei a brigar. Quando eu recebi o texto, ela falava aleluia. E eu falava misericórdia, misericórdia. Eu falava, ai, que mulher chata, gente. Eu não vou deixar esse bordão pegar, não vou falar essa palavra. Muito chata essa palavra, misericórdia, coisa de mulher chata. Aí, eu falei, gente, isso é jeito de pegar um personagem criticando. Aí eu peguei, vamos ver o que quer dizer misericórdia? Aí comecei a brincar. Você foi na palavra, que é o que você sempre faz, né? E aí comecei a compreender que quem segue o evangelho real, assim, Jesus Cristo, que era um revolucionário libertador, é muito bacana, como pastor Henrique Vieira. Então eu comecei a me apaixonar, descobri que o fundamento daquela mulher, o evangelho daquela mulher é o amor. O amor por aquela casa. Eu fiz uma evangélica muito sincera na sua fé. E aí eu descobri também que podia ser um jeito de eu fazer as pessoas, de eu dar um exemplo para que parassem de queimar os terreiros. Se eu, uma macumbeira, faço com muito respeito uma evangélica, eu quero que essa mão seja dupla. Que os evangélicos respeitem, é isso aí. E Tati, assim, quero que quem nos ouça faça essa meia-culpa, não meia-culpa, não gosto dessa palavra, mas essa avaliação, essa atualização, a gente vai se atualizando, reencaminhando, redirecionando as rotas, né? Eu acho que é uma fragilidade nossa. Sim. A gente encontrar na esquerda coisas que são típicas da direita. Homofobias, racismos. Isso enfraquece muito a gente. Muito. Preconceito, né? Sim. Quando eu vejo uma esquerda toda branca, casada entre si, um monte de branco de esquerda, e aí você fala, meu Deus, sem se misturar, você acha que você começa a duvidar daquela esquerda bolha. Total. Sabe? Sim, com os intelectuais que só falam pra dentro da bolha, exatamente. Que não quer falar. Total. E aí você fala, é mesmo? Aí eu chego na casa de um amigo meu, quantas vezes aconteceu isso? Gente de esquerda, bacana, maravilhosa e rica, você chega na casa dessas pessoas e encontra lá empregadas vestidas com um uniformezinho de novela. É o fim da picada. Tá? Pretos. Sim. Nenhum amigo preto. Sim. Só você que é famoso. Aí você fala, peraí, esse negócio tá uma história mal contada aqui. Esse negócio tá esquisito, total. Você disse numa entrevista, eu adorei essa frase, eu não decoro o texto que eu não gosto. Eu não. Como que é isso? É você que é tão apegado às palavras, né? Como é que você vai falar uma palavra que você não acredita? É a tua essência, é a tua vida, né? Tudo que eu vou fazer, eu peço primeiro o texto. A coisa mais simples que seja, sabe? Vamos, Elisa, pode fazer uma locução? Manda o texto. Que isso, é tudo minha vida, né? A palavra. É a sua vida. E eu adoro, tenho uma relação muito gostosa com a memorização. Então eu memorizo como um divertimento, sabe? Ai, posso estar tomando uma cachaçinha
num dia de folga e falar, vou decorar aquele poema. Sabe? Sim. Eu tenho essa relação amorosa com essa prática. E eu só decoro poemas que eu quero que morem dentro de mim. Vão virar repertório da minha vida. Então eu não quero poema, eu não quero texto fraco, texto sem brilho, sem graça, morando dentro de mim. Isso aí. Sabe? Ocupando o meu HD, que tem mais coisa pra fazer. Eu lembro que você fez uma médica numa novela do Manuel Carlos, numa época que ainda as pessoas pretas só tinham papel de serviçal nas novelas, né? E depois você fez cantora também, né? Antes você fez uma cantora, exatamente. Você acha que hoje em dia já teve essa transformação? Teve, porque, inclusive, muita gente fala isso pra mim. Foi porque eu te vi vestida com cabelo de médica de cabelo crespo, que eu levei essa questão pro hospital que eu trabalhava, que eu alisava o cabelo porque o hospital me obrigava. E eu não tinha alguém pra dizer, olha… O hospital obrigava a pessoa a alisar o cabelo? Sim. Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Como muitas empresas, viu? Leia-se boa aparência. Cuidar do cabelo, como se o cabelo crespo não fosse cuidado, né? Exatamente. Há 20 anos atrás… Eu com esse penteado aqui, as pessoas falavam assim, mas você podia cuidar melhor do cabelo. Mas, meu Deus, eu faço massagem. O que é cuidar melhor? Cuidar seria alisá-lo. Então, eu hoje fico feliz de que eu tenha representado nesse lugar, fazer uma médica, cantora, mulher do Tony Ramos. Eu lembro que o Tony Ramos nunca tinha tido um par negro, sabe? Essa é a história da TV brasileira. Nós temos muito o que fazer. Muito caminho. Mas um caminho grande, mas já há um caminho percorrido que nós podemos, pelo menos, encarar o assunto. Sim. Encarar o assunto, sabe? E é inadmissível que, por exemplo, nós temos esse problema grave no Brasil, mas o Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid, sofre na Espanha, sofre na França de racismo. Quem é a Europa? A Europa não é a luz do mundo, entre aspas. Pois é. Então é sinal que é uma civilização muito atrasada, que pensa com cabeça colonizadora. Aquele desabafo dele é tristíssimo, né? Eu só quero jogar bola. Eu postei aquilo, porque é isso. Olha, eu vou te falar que eu fico cansada. Eu imagino. Dessa luta, porque eu queria só ficar ocupada disso, mas aí eu chego no set e o cara do filme, a diretora de arte não estudou que numa casa de uma mãe de santo tem que ter alguma coisa de santo, alguma coisa de orixá, não tem uma guia. Aí vou fazer a minha personagem e estou ocupada com a direção de arte. Sim. Sabe? Isso é grave. Cansativo pra caramba. Cansativo é beça, porque eu queria só me ocupar daquilo. Eu vou pra um lugar e quero me ocupar só de ir pra esse lugar. Não quero chegar lá… Você tem que ficar dando aula o tempo todo, né? Tem que ficar dando aula de antirracismo o tempo todo, porque ninguém faz sua lição de casa. Ninguém faz seu dever de casa. É exatamente isso. É simples assim. Você dá aula porque ninguém faz seu dever de casa. E se você não der aula, você tem que sofrer o olhar limitado daquele profissional. Você não aguenta, né? Sabe? Você fala, meu Deus do céu, esse cara tá… E a pessoa ainda tá tirando onda. Tem vários pretos na minha produção, no meu elenco. Sim. Mas não basta. O buraco é mais embaixo. Tem muita gente do cinema que ainda tá nessa lógica de cota, né? E não numa lógica de… O Brasil, ele é muito mais preto do que branco. Não precisa ter uma lógica de cota. Sim. Na hora de fazer um filme, uma série. É surreal, né? Não precisa, é surreal. Quantos trabalhos eu perdi, novelas que iam começar, filmes que iam começar… Há 15, 20 anos atrás, eu falava, às vezes amigo do produtor, eu falava, vai ter papel pra mim. Não, nesse filme eu vou fazer. A Elisa, eu tava olhando, não tem papel pra você. Porque aí, como é que pra eu ter uma negra, eu tenho que ter um contexto. Não, como assim? Era assim que se pensava. Estamos melhorando. A Zezé Mota fez uma coisa maravilhosa, que era o Sidan, que foi a primeira vez que alguém fez um banco de atores negros. Ela contou, eu entrevistei ela, antes de entrevistar você, ela contou exatamente isso. É sensacional isso. Foi a primeira a fazer. E a gente dava um conforto, poxa, eu tô no Sidan.
é muita restrição de trabalho para nós. É um preto por elenco. Por anos foi um preto por elenco quando tinha. É isso. Novelas inteiras, todas brancas, filmes inteiros. Então, todo o elenco, todo branco. Aí veio agora o herdeiro direto para mim, atual contemporâneo, é o Fabrício Oliveira, que criou o Elenco Negro, que é uma plataforma, fica aqui, quem quiser procurar, onde tem vários atores, artistas negros, porque tem esse papo, né, de que onde é que estão? As pessoas acham que a gente tá tudo num lugar só, é um grupinho. Eu saio com um brinco desse, Tati, tem sempre um branquinho me perguntando assim, onde vocês compram essas coisas? Vocês. Vocês, e parece que é uma loja. E você anda em bando e vai numa única loja. Exatamente. Essa frase, ela é errada do começo até o fim. Ela é toda errada. Onde vocês compram? Onde vocês compram? Meu Deus do céu. Elisa, o que você faz quando você tá com a agenda cheia, mas tá triste ou cansado ou sem saco? O que você faz? Você vai? Ou você gosta de desmarcar? E em respeito a, sei lá, hoje eu acordei a fim de ficar quieta na minha casa. Eu não gosto de desmarcar. Porque tem essa coisa a responsabilidade versus você se respeitar. O seu corpo, de repente, tá pedindo… Sim, mas se eu puder tirar um bode da sala, porque eu sou autônoma, e às vezes eu invento, eu falo para as pessoas me ajudarem, quem trabalha comigo. Uhum. Não deixa eu marcar uma coisa em cima da outra. Se deixar, eu vou falando, eu posso. Quando eu vejo, eu não botei lugar para eu almoçar, sabe? E eu gosto de trabalhar, eu adoro fazer o que eu faço. Eu adoro cantar, adoro escrever, adoro recitar, adoro me apresentar em palco, adoro fazer palestra. Então, como eu tenho prazer nisso, eu nem percebo que é trabalho. Uhum. Adoro dar entrevista. Então, se eu puder, às vezes eu saco, e agora fazendo terapia, eu tô no momento de fazer terapia. Pra mim, de vez em quando, eu passo um tempo fazendo terapia, pra ajeitar, né, a cabeça, é bom. E aí é mais fácil de não me sobrecarregar. Mas eu gosto muito de escrever poema, eu gosto muito de pintar. Eu amo que ela vai falar de um momento de descanso e ela fala, eu gosto de escrever poema, continua sendo trabalho. Essas figuras que estão aí atrás, ó, eu colori assim. Mas pra mim não é trabalho. Entendi. Eu tô colorindo, brincando de colorir. Por exemplo, eu autografo meus livros, a fila pode estar com 500 pessoas, mas em cada autógrafo eu faço um solzinho com esmalte. Eu já vi que quando eu for, eu vou chegar cedo. Que eu já vi que você demora. Não, as pessoas curtem, você vai ver. Elas chegam lá, senta, eu boto uma cadeira do meu lado. Entendi. Vale a pena. É um amor. E aí, aquela hora é a hora que eu me divirto fazendo meu solzinho. Mas pra eu ficar, uau, eu gosto muito de andar de bicicleta, mas pra eu zerar a minha cabeça, eu gosto de ver série. Muito bom. Ver filme, ver televisão, adoro ver televisão. Eu também, muito bom. Aí você fica ali, você sai um pouco da maquininha, né? De pensar. Exatamente, porque se deixar aqui, eu vou falar, gente, eu tenho que fazer a letra que o Xande de Pilares me pediu. Não para, né? Eu tenho que não sei o que papapá. Eu tenho muito o que fazer, sabe? Vou fazer uma feira literária esse ano, uma festa literária vou fazer esse ano. Que demais. Presencial, já fiz a primeira, foi online, vai ser lá em Itaúnas. Em outubro, tô falando em primeira mão. Olha lá. Festa Internacional da Palavra, vai ter Eliana Alves Cruz, vai ter Carla Madeira. Ai, que demais. Vai ser muito animado, Conceição Evaristo, Estevão Ribeiro. Eu sou apaixonada pela Conceição Evaristo. Vai ser lindo, e aí vai ser em outubro, então eu me meto nisso. Itaúnas é lá no Espírito Santo. Eu me meto em produzir coisas, eu sou um invencionista. Você é muito artista, demais. Sai pelos poros, a gente percebe. Elisa, uma última pergunta. Você tem medo de envelhecer? Não, eu tô envelhecendo. Nunca teve medo? Tinha quando eu não sabia que era bom. Melhor resposta. Porque ninguém me disse coisas boas assim da velhice. Era anunciado uma espécie de fim em vida. Quando eu era criança, uma mulher da minha idade era uma velhinha caquética de bengala. Sim. Com frio. Entende? Então, sim. Meu companheiro, eu encontrei, o meu companheiro que eu tô com ele agora, meu namorado, eu
Encontrei ele, eu tinha 61 e ele 29. Uau! Num forró. E ele nem me conhecia, ele nunca tinha me visto na vida. Nem sabia. Não, ele não sabia que eu era uma artista. E foi um amor maravilhoso, um despertar do amor lindo, uma delícia. E ele falou, poxa, eu tava doido pra dançar com uma mulher de vestido de bolinha. Foi isso que ele falou. Ele não sabia que era Elisa Lucindo, que pra mim foi ótimo. Vocês estão juntos há 5 anos? 5 anos. Não há nenhum problema nesse sentido, sabe? De diferença de idade. Eu, pelo contrário, eu gosto muito me sinto muito confortável, assim, de ser uma pessoa que tenha de carreira o que ele tem de vida. Então, eu acho muito bom pra mim, porque eu não gosto que controle a minha vida, não controlo a vida de ninguém. Nós não temos brigas por ciúme, nem da minha parte, nem da parte dele, o que é ótimo, sabe? Eu não sabia que a maturidade era o templo da liberdade. Muito bom. Eu me sinto assim, agora que ninguém, como tem um poema meu que fala, agora que ninguém me manda mais, posso ser jovem em paz. Ah, muito bom, muito bom. Então, porque agora eu tenho minha carreira, o respeito das pessoas, meus fãs, meus fregueses da minha arte, que lotam meus teatros. Eu loto teatros no Brasil inteiro. Que felicidade que me dá isso. Agora mesmo vou para São Paulo, Brasília. Então lota, filas. Isso para mim, eu não podia ter isso aos 20, sabe? Sim. Essa história é construída. Uhum. E antes das redes eu construí essa história, só foi aumentando. E meu público, não sei quanto por cento dele, acho que é muito, não sei agora, mas é muito por cento dele, a maioria dele é jovem. Meu público é jovem, é sinal de que eu tô falando com o meu tempo. Uhum. Então eu nunca tive a independência financeira que eu tenho hoje, o conforto que eu tenho hoje. Meu filho grande, crescido, criado, Juliano Gomes, professor da FAAP em São Paulo, cineasta, crítico de cinema, curador de grandes mostras, trabalha no Instituto Moreira Salles fazendo uma curadoria. Então, assim, tá tudo certo. Tá tudo muito bom. E você tá entendendo? Eu acho que é um tempo de muito poder. Sensacional. Sabe? Muito mais poder do que aos 20. Uhum. Eu acho muito bom. E com a saúde que a gente tem hoje, você vê o Caetano, gente, Nossa. fazendo turnê na Europa. Rebolando, sambando. Rebolando com 82 anos. Então é isso, é esse o rolê. Nós somos os mais jovens, velhos do mundo. Aceita que dói mesmo. Elisa, olha, essa conversa, acho que para quem tá ouvindo a gente, sabe que tamanho do presente que foi essa conversa. Esse programa, essa entrevista, nunca foi tão perfeito o nome desse programa. É isso. Você definiu a essência do programa. É maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu também adorei esse bate-papo e amei o nome do programa. Adorei estar nele. É você total, 100%. Muito obrigada, Elisa. Obrigada, meu bem. Um beijo grande, tá? Um beijo. Obrigada a você que nos ouviu até o finalzinho. Eu sou a Tati Bernardi e este foi o Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um podcast da Folha de São Paulo que faz parte da iniciativa Todas. Este projeto tem roteiro meu e produção da Zamundo Estúdio. Até o próximo episódio. E segue a gente para saber quando tem programa novo.